E quando ele falava isso, eu comecei a pensar, né? Eu falei, Senhor, o nome dela já é propício, porque o nome dela é Ruth. E o Senhor me pôs como Noemi na vida dessa menina. E ali eu comecei a conversar com ela e aconselhá-la dentro da palavra do Senhor com relação ao que ela estava vivendo, ao que ela está passando. E eu falava justamente o que meu esposo disse. Eu falava para ela, não desista. As pessoas vão vir no seu ouvido, encher o seu ouvido de coisa. E você vai às vezes pensar que realmente você está indo na direção errada, mas não desista. Peça para o Senhor fechar os seus ouvidos quando você escutar determinadas coisas. E foque no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, às vezes a gente está passando pela prova. E a coisa que o inimigo mais coloca na nossa mente é que a gente não vai conseguir vencer. Quando a gente está ali prostrado, né? Porque a prova muitas vezes nos deixa prostrados. Quando nós muitas vezes estamos ali prostrados, estamos ali sem força, buscando de Deus fortalecimento, aí vem um jato de água fria, vem o inimigo com as suas setas, e aí a gente às vezes pensa que vai sucumbir, mas é nessas horas que nós temos que clamar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, é nessas horas que nós temos que olhar para o inimigo e dizer, não, eu vou chegar lá do outro lado, você queira ou não, porque o meu Deus é maior do que tudo isso que eu estou passando. Louvado seja o nome do Senhor. E se você saiu da sua casa hoje, aleluia, se você saiu justamente com esse pensamento de que você não vai chegar lá no final da sua prova,
Não, irmãos, eu falei versículo o quê? É o versículo? Não, é o versículo 3. Diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e nos livrará das mãos dos filisteus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu creio que
que nós aprendemos com isso, igreja? Foi qualquer coisa que Israel ofertou ao Senhor? Não. Foi algo muito, mas muito especial. E Deus, nesta noite, Ele está falando para mim, e Ele está falando para você. Ofereça o seu sacrifício também. Mas não ofereça qualquer coisa, porque Deus não vai aceitar. Irmã, se você está na frente de um trabalho, Jamile, olha para mim. Não ofereça qualquer coisa para o Senhor. Irmão Henrique, o Senhor quer de você o seu melhor. Ofereça o melhor para o Senhor. Irmão Cássio, o Senhor nessa noite fala para você: não ofereça qualquer coisa para o Senhor. Ofereça o seu melhor. Irmão Antônio, o Senhor nessa noite fala para o Senhor: não ofereça qualquer coisa para Ele. Ofereça o seu melhor. Minha amada, o Senhor está falando exatamente a mesma coisa para você. Não ofereça qualquer coisa. Ofereça o seu melhor. Irmão Miqueias, o Senhor nessa noite fala para você:
Só que aí o Senhor vai olhar e vai falar: tarde demais. Então, irmãos, que nós venhamos pedir ao Senhor que nos ajude, porque para eles chegarem ao ponto de dizer Ebenezer, eles tiveram que voltar e eles tiveram que fazer exatamente o que Deus, através do profeta, aconselhou o povo a fazer. Quando vocês escutarem os profetas de Deus neste lugar, nesta casa, ouçam, guardem e executem a palavra de Deus que é ministrada aqui. Porque muitas vezes, igreja, a gente vai atrás do irmão A, a gente vai atrás do pastor B, a gente vai atrás da missionária C, e esquecemos que dentro da casa do Senhor existem homens e mulheres valorosos que ensinam a palavra de Deus. E talvez por serem um pouco mais humildes a gente ignora. Por quê? Porque não foi o fulano de tal pastor Master Blaster que falou. Só que o pastor Master Blaster talvez tem muitos segredos na vida dele que ninguém sabe, o único que sabe é Deus. E que se vierem à tona, vai mostrar a imagem dele. E muitas vezes o pastor humilde que está aqui anunciando a palavra de Deus todos os dias, aquela irmãzinha que é usada por Deus, que está aqui falando do Senhor todos os dias, ou às vezes ela nem pega o microfone, mas quando conversa com você, Deus fala através dela. Aí a gente não dá valor. Então nessa noite nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude, porque quando nós também não damos ouvidos, quando nós também temos esse tipo de atitude, é porque existe alguma tarote lá dentro que a gente precisa tirar. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Peço à igreja que em nome de Jesus Cristo, ore por essa irmã, que isso que eu falei, o nome dela é Ruth, o esposo dela é Jonas, para que Deus venha repreender toda a força do diabo que está lutando ali na casa deles, venha repreender todo o espírito das trevas e que eles possam voltar a ser felizes em nome de Jesus. E assim que Deus os abençoe. Aleluia, Deus! Aleluia. Que Deus abençoe a nossa ministério, a sua palavra. Muito boa, muito maravilhosa. Irmão, o segredo da palavra é isso. Nós temos que ouvir a palavra e guardar a palavra de Deus. O Eli era o guardião da arca. Era o profeta que ia levantar para guardar aquilo mais consagrado de Deus, que é a arca. Ele tinha que ter muito cuidado para não acontecer o que aconteceu. Mesmo jeito é nós estamos na igreja, mas só fica de pé para ficar cuidado com aquilo que Deus colocou em nós. Porque o nosso redor, nós saímos daqui para a nossa casa, nós saímos daqui dentro, está cheio de gente querendo desqualificar nós. No meio de nós mesmo, a gente que nós aí dentro de nós fica falando que não prega, que prega fulano, ciclano, vai atrás de um, atrás de outro, e no fim, eles se perdem. Porque a coisa pior que tem é você estar numa igreja e você não acreditar que seu pastor é um homem de Deus. Então, onde você está, porque senão você não vai conseguir se abençoar. Porque você tem que acreditar. Porque se você ficar, você ouve a palavra aqui, ouve lá embaixo, ouve lá do outro lado, não, você vai ficar sem entender nada. Porque você não sabe qual é que você vai guardar no seu coração. Porque você tem que guardar a verdade no seu coração. Se você não guardar a verdade, vai ser perecido, vai perecer. Né? Tem essa igreja. Nós estamos lutando para levar a verdade, mas nós temos que guardar a palavra de Deus para que o manifesto de Deus venha acontecer no nosso meio. O Espírito Santo de Deus, nós não estamos vendendo a fé. A gente está aqui. Jesus está aqui, os anjos estão aqui, nós estamos aqui. O mundo espiritual está nos assistindo agora. Não só aqui, mas em toda a igreja, no mundo inteiro. Quando os caras estão em culto, quando está conversando no evento que faz parte de Deus, o mundo espiritual está inclinado a ouvir o que estão falando. Porque se Paulo quer falar aqui, nós vamos dar conta delas. Não vai ficar no esquecimento. Nada de Deus fica no esquecimento. Quando ele fala que até o cabelo do nosso cabelo é cortado, imagina se ele vai deixar tudo para o memorial de Deus, tudo para guardar. Porque essas palavras vão ser usadas por Deus mesmo no futuro para mostrar para nós se nós não vencemos, se nós olharmos atrás
dentro do quarto porque não conseguimos ir para o céu. Bem, vai dizer por quê? Porque eu também não fui só ouvinte da palavra, só ouvinte, é que nem um sino da igreja, só tinha, faz barulho, mas não tem a reação nenhuma. Então a gente tem que ser uma pedra, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está vive espiritualmente. E quando a situação vive, quando obedece a palavra de Deus. Tem muita gente andando para lá e para cá, vai para lá e para cá, mas falando espiritualmente. Mas quando nós estamos com a palavra, guardando a palavra, nós estamos vivos espiritualmente. Quando você está vivo, você tem medo de falar do seu irmão, que você sabe que é pecado. Você tem medo de fazer as coisas erradas, você sabe que você vai perder o céu. Mas quando a pessoa não tem ligação com Deus, não sabe o que é isso, você fica falando para o outro. Ah, vem fulano desse canto, fulano desse arrumando fofoca e problema, porque não tem o escândalo para Deus, já estava grande coisa. Não estava grande nada. A gente vai falar, porque a vitória vai ser grande em nome de Deus. Deus abençoe a irmã José com a sua palavra e vamos nos proporcionando, nos posicionar para ficar melhor cada dia mais. Que a igreja, a tendência é endireitar nós a cada dia, a cada minuto, a colocar nós mais perto de Deus. Por isso que Deus usa um e o outro, para nós não ficar perdidos, mas nós ficar cada dia andando mais para frente, andando mais para perto de Deus e não para longe. A palavra de Deus aproxima nós de Deus a cada dia, a cada minuto. Amém? Vou passar para o trabalho, fazer a oração final e pronto, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fique em pé, irmãos, vamos agradecer ao Senhor pela palavra que Ele nos deu nessa noite. Aleluia. Nós sabemos que para Deus nos abençoar, aleluia, nós temos que cumprir a palavra dele. Amém? A mensagem de quarta-feira, o pastor Luiz foi que pregou, foi? Deuteronômio 28. Quem sabe o que foi pregado aqui? Quarta-feira. As bênçãos vêm por quê? Por ouvir e guardar a palavra de Deus. Entendeu? Não é ouvir e receba e se emocionar. É ouvir a palavra de Deus. O pregador que está gritando receba, ele nem sabe o que você vai receber. Ele está falando aquilo ali porque é um chavão que todo pregador tem. Todo pregador emocionalista tem. Entendeu? Aleluia. A palavra receba é palavra de chavão que a maioria dos pregadores teólogos tem. Entendeu? Palavra da verdade é essa que foi pregada aqui, ó, explicando você a servir a Deus, a ser santo. É o que é ensinado quarta-feira. Isso é palavra de Deus. Entendeu? Aleluia. Você nunca vai ver Jesus. Lê os evangelhos tudinho. Veja Jesus gritando para alguém: receba a cura. Você viu? Alguém já leu isso? Eu nunca li. Entendeu? Eu nunca li Jesus mandando ninguém receber nada. Ele pregava a palavra. Aqueles que ouviam e acreditavam no poder dele e na pessoa dele como filho de Deus, a Bíblia diz que ele ia pregando e as pessoas iam sendo curadas. Entendeu? Aleluia. A única pessoa foi aquele lá que tinha a mão aleijada, que Jesus falou: vem aqui comer. Mas aquilo ali foi o cara dos fariseus que estava duvidando. Jesus falou: vem aqui. Quando ele chegou no meio, Jesus falou: direita a mão. Só isso. Jesus não falou receba. Ele falou: estica a sua mão. Ele estirou o braço. Só isso. Aleluia. É a palavra de Deus que cura, que opera o milagre. Amém? Que Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, Deus fiel e verdadeiro,